Nós temos no carro, íamos para ali trabalhar 3 horas, ali trabalhávamos 4. Vinhamos dar de comer aos filhos, íamos outra vez para o trabalho. 3 vezes até de noite íamos trabalhar. E para que servia o trabalho? Se me servisse de alguma coisa. Roubava a Deus, vá, trabalhei e governei a minha vida. Mas eu ir trabalhar fora do meu país, para ter uma vida melhor, a minha vida não foi melhor, foi uma vida de escrava, de escrava. Depois de Bragança, hoje o dia é no distrito de Vila Real. Vila Real é também a terra do escritor Camilo Castelo Branco. Aqui, perante a sua estátua, verificamos também que foi feita por subscrição pública. Mais um exemplo que os cidadãos podem participar na vida em comunidade. Nesta altura, 1926, também já era possível. O distrito tem 14 concelhos e 197 freguesias. E estamos perante uma instituição que já tem mais de 100 anos. É uma criança com 101 anos, não é? Estamos, quer queremos, quer não, temos que respeitar sempre essa idade com a idade bonita. E por isso também foi criado a taberna, a tasca, o cantinho albinegro, como querer chamar, para todos os sócios, e para ter aqui um ponto de encontro para todos os vilarrealenses, não só para os sócios, mas para todos. E como é que foi toda esta história e, acima de tudo, como é que foi recuperá-la e dar uma nova vitalidade ao clube? Foi uma história muito complicada devido à situação que nós pegamos no clube. Depois disso veio caralhos. Tínhamos gente na própria direção que era contra. Depois disso a pandemia que acabou com tudo, mas foi muito complicado, mas a gente lá equilibrou o barco. Lá estamos nós, acho que estamos no caminho certo, com o barco equilibrado, que é o que nos interessa. Com as contas mais ou menos em dia, eu acho que estamos no bom caminho. Os sócios podem acreditar em nós que nós estamos no bom caminho. Olhando aqui para o brasão do município, posso deixar separar que está aqui escrito Aleu. O que é que isto significa? Então, o Aleu seria o primórdio do hóquei, um desporto tão típico português e que seria recorrente na Idade Média se jogar. A história do Aleu é uma história infamamente ligada a Vila Real. A lenda diz que durante a conquista de Ceuta, enviados de Vila Real para Ceuta jogavam na praça a esse jogo típico. E quando Dom João chegou à praça, perguntou porque é que eles não estavam prontos para defender dos infiéis. E eles disseram, saíram-se com este Aleu, defenderei Ceuta até à morte dos infiéis. E a partir daí foi assumido o Aleu como algo importantíssimo para Vila Real. Contudo, e mais recentemente, na altura dos Távoras, Vila Real perdeu este estatuto do Aleu. Porquê? Porque o Aleu foi virado para baixo, como desonra pelo apoio dos Távoras e não ao nosso governo de Lisboa. E assim durou imenso tempo, e nós podemos ver que no símbolo original do Sport Clube Vila Real, o Aleu era virado para baixo. Contudo, mais recentemente, e com o passar de Vila Real à cidade, o Aleu virou para cima e nós, no clube, também passamos a colocá-lo para cima mais recentemente, e agora podemos honrar-nos de ter finalmente outra vez de novo o Aleu virado para cima. O distrito de Vila Real tem mais de 200 mil habitantes e elege pelo Círculo Eleitoral 5 deputados.
Então estamos aqui também perante um dos ícones da cidade de Vila Real. Sim, encontra-se no Museu da Vila Velha, que é um chamariz, um convite para conhecer a história aqui da nossa cidade, da origem da nossa cidade. E nessa história também faz parte uma tradição que recebeu um grande reconhecimento há muito pouco tempo, que é aqui o Bar de Bisalhães. Com grande ajuda do museu, juntamente com o município de Vila Real, sim, foi levar a nossa tão aclamada loiça de Bisalhães à Unesco, protegendo assim a sua forma de cozedura. E o que é que tem de especial acima de tudo este bar? Também tem uma cor diferente. Sim, ela é cor negra, é assim que sai do forno diretamente. Os oleiros mesmo dizem que quem quiser que eu limpe, por isso ela vem mesmo assim. O barro é castanho, como toda a gente conhece, o barro normal. É o modo de cozedura dentro do forno, que com o fumo e a própria cinza da lenha utilizada escurece a peça na sua totalidade, ou seja, se partir uma peça destas, ela tanto é escura por dentro como por fora. O projeto 230, tu e o Tiago estão a percorrer o território português, estão a tentar promover a participação cívica e conhecer também as localidades, a conhecer a cultura local de cada distrito. É uma aventura de 17 dias, creio eu, no total, 18 dias. E portanto, agora a pergunta que faz sentido, porque é isso também que te traz aqui hoje e a fazer o programa connosco, que é como é que surgiu esta ideia de percorrer o território português, como um todo, e também como é que está a ser o balanço que fazes desta experiência? Bem, exatamente isso, são 18 dias, 18 distritos, agora provavelmente 18 testes de Covid também, porque terá que ser um teste por dia, mas o que nós procurámos com esta ideia foi, desde o início nós sabíamos, isto não pode ser um projeto fechado, daí as pessoas que englobam esta equipa e os já mais de 50 voluntários serem pessoas que praticamente não se conheciam. Não queremos ser um projeto que seja um projeto que está focado em Lisboa ou que está focado numa instituição da nossa República. A nossa democracia tem a Casa da Democracia, mas aquilo não é a exclusividade da democracia, e os 230 são os nossos representantes, mas não são a totalidade da mesma. E por isso nós queremos estar com os cidadãos, nós queremos ouvir e nós queremos fazer a diferença no terreno, e isso era muito importante. E então decidimos sair da Casa da Democracia, da Assembleia da República, simbolicamente, e percorrer o país, os 18 distritos, e porventura mais tarde, se for possível a nível de financiamento, ir às regiões autónomas, Madeira e Açores. E uma das coisas que tem-nos surpreendido imensas coisas, porque estamos neste momento a metade da viagem e já assistimos coisas que nos deram que pensar, mas que nos deixaram também orgulhosos do caminho que estamos a percorrer, mas ao mesmo tempo confiantes que ainda temos muito para fazer. E ainda ontem, por exemplo, não só cruzámos com o Presidente da República, e foi bom também receber esse reconhecimento do trabalho que temos feito, mas acima de tudo foi, por exemplo, uma situação espontânea que nos aconteceu, de uma seguidora nossa que seguia o projeto praticamente desde o início nas redes sociais, e que foi ter connosco porque viu que nós estávamos na terra dela, saiu da faculdade à pressa para ir ter connosco, para nos cumprimentar e para nos dar os parabéns. Isso para nós é um reconhecimento muito, muito importante, porque sabemos que as pessoas sentem que fazem a diferença. Já tivemos pessoas, quando foram as eleições presidenciais, que disseram, ok, eu vi isto de outra maneira, começo a ver de forma diferente e agora já tenho vontade de votar. Temos muitas pessoas que nos dizem que eu não tolerava aquele deputado, agora continuo se calhar a não gostar muito daquele deputado, mas já o ouço porque respeito pelo menos que tenha um percurso, tem ideias diferentes da minha, mas respeito. E nós agora, ouvir o que as pessoas pensam, ou medir o pulso também ao nosso país, ver bem as suas diferenças e tentar passar isso depois em documentário, com o trabalho excelente que o Tiago está a fazer, é importante para percebermos que há vários Portugais dentro desse grande Portugal e que há muito caminho para fazer. Nós tivemos histórias que nos dão uma imensa motivação, como por exemplo tivemos com as vítimas da Associação de Vítimas dos Incêndios por Dragão Grande, que foram pessoas que tinham tudo para simplesmente desistir um pouco da crença que poderiam ter no poder político, no Estado, na política, na participação, e foram pessoas que perante esse desalento conseguiram arranjar forças para criar uma associação, para lutarem não só pela memória das vítimas desses incêndios,
mas também para que se desenvolvesse o interior, que se desenvolvesse a sua terra e que houvesse mais proatividade. Da mesma forma como ontem em Pudense, nos Caretos, no interior profundo transmontano, que pessoas que disseram, eu não vou estar aqui a fazer queixas que a política não chega aqui ou que o centralismo também não chega aqui, porque é verdade, muitas vezes não chega. Eles disseram, tipo, vamos fazer por nós, criamos uma associação e nós também teremos essa proatividade. E este foco também que nos levou a fazer isto, porque achamos que a democracia parte essencialmente da responsabilidade cívica dos cidadãos. Vila Real envolve um território bastante diverso e extenso, com cerca de 4.300 km². Do distrito de Vila Real fazem parte 14 concelhos: Alijó, Boticas, Chaves, Mesão Frio, Mondim de Basto, Montalegre, Mursa, Peso da Régua, Ribeira da Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Valpaços, Vila Pouca da Guiar e Vila Real. Há pessoas que nos marcam e que marcam a história do nosso país. Aqui, na aldeia da Comieira, no distrito de Vila Real, António Teixeira Rebelo partiu bem cedo para inscrever o nome da sua terra na história do nosso país e fazer pelo desenvolvimento também da nossa pátria, criando uma instituição mais que bicentenária, a quem agradeço também por ter mudado a minha vida. Os Estados Unidos foi com o vinho que celebraram a declaração de independência. É verdade, e os nossos vinhos já estiveram à mesa da família real britânica, por exemplo. Sim. E da minha? E da Olha, da minha estou muito bom! Então, mas faço uma pergunta sobre vinhos, então. O que é que aqui os vinhos do Douro, que não são, falo-se, por exemplo, também muito do vinho do Porto, mas que as vinhas são daqui, o que é que tem de especial? E que condições, nomeadamente climatéricas, os reúnem? Muitas coisas, sim. Primeira região demarcada para a produção de vinhos delimitada em todo o mundo, desde 1754. Que marquês. Depois, a mesma região, que se estende por vários milhares de hectares, a nível de mancha, digamos, produz duas denominações de origem, vinho do Porto e vinho de Douro. E depois, porque tem tudo isso, já viu esta viticultura de montanha impactante que só se vê no Douro e em Portugal. É um grande símbolo de portugalidade, o Douro. Falando agora um pouco de democracia, que também é a base do nosso projeto, sentem que as pessoas neste momento ainda participam e, por exemplo, tentam se informar sobre a situação política, tentam se envolver, ou há cada vez um maior afastamento? Nos últimos tempos eu acho que houve uma aproximação, devido a todo este lado caótico da política em Portugal, não é? E de forma geral até mundial. E eu penso que até as camadas mais jovens estão mais próximas da política. Não sei se da melhor maneira, com a melhor visão, mas sinto isso. Sobretudo em familiares e etc, não é? Eu acho que há um afastamento depois de um momento crítico que é na votação, não é? As pessoas falam muito de política e vão ouvindo, mas depois do momento em que devem exprimir a sua opinião, falham, não é? Julgo que é aí que estamos a falhar. Nós trabalhamos, mas nada fiz do meu trabalho. Sou como é bem triste por isso, eu já sou triste por como acontece, mas também estou triste por ver que trabalhei telemão, da idade de 27 anos até agora. Só o ano passado que deixei, porque eu tinha que trabalhar um bocadinho se queria governar alguma coisa, porque não estava a tirar o dinheiro que meti no banco, porque o dinheiro tirou-me todo. Tiraram-me o dinheiro todo. E para que eu trabalhei? Para o Salgado e para os outros como ele. Porque depois chamam-nos a tribunal, têm duas advogados à nossa custa e nós não nos podemos defender porque os próprios bancos não nos defendem. O próprio Estado não nos defende. Quando eu ouço gabar o presidente português, que é muito boa pessoa, eu não acho que para nós não tem valor nenhum. Porque ele é uma pessoa, se faz bem, nós também somos portugueses. Nossos pais eram portugueses, nossos avós eram portugueses, nós somos portugueses. Somos portugueses de sangue e de tudo. Por isso ele havia de fazer alguma coisa por nós. Havia de dizer, também vamos fazer aqueles tristes que andaram a trabalhar fora do nosso país.
que abandonaram as famílias, que construíram a família deles noutro país e que nos mandaram numa salva de prata o dinheirinho livre para eles aqui ficarem com ele e não nos deixarem nada.